MMO, Jornal MMO. Oi. Boa noite. O presidente Lula disse que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a relação com a China. E assina 15 acordos com o líder chinês Xi Jinping. E que conhece os índices espinhos. A Agência Espacial Europeia lança uma missão que vai investigar a possibilidade de vida em Júpiter. Uma alpinista sai da caverna em que se isolou durante 500 dias. As brasileiras que tinham sido presas injustamente da Alemanha chegam a Goiânia. Um incêndio no Recife matou pessoas num abrigo para crianças e adolescentes. O Conselho Constitucional da França Os esforços no ator. autoriza Emmanuel Macron a sancionar a reforma das aposentadorias. O Jornal Nacional tem acesso ao depoimento do ex-presidente Bolsonaro sobre a jovem. Jornal Nação da MMA. Apresentamos um vídeo. Joias milionárias não declaradas à Receita. Ele afirmou ter conversado pessoalmente com o então diretor da Receita Federal sobre o assunto. O Jornal Nacional está começando. O presidente Lula e o líder Os oficiais seguiram um roteiro com uma ordem hierárquica significativa. Primeiro, o encontro foi com o presidente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhao Luzi, no Grande Palácio do Povo.
Nesta reunião, Lula afirmou que quer elevar o patamar da parceria estratégica entre os dois países, ampliar os fluxos de comércio e, junto com a China, equilibrar a geopolítica mundial. Na Praça da Paz Celestial, Lula depositou flores no Monumento dos Heróis do Povo, acompanhado da mulher, Janja. Em seguida, se encontrou com o primeiro-ministro, Li Qiang. À tarde, o presidente Lula teve os principais compromissos desta viagem à China. Foram aqui, no Grande Palácio do Povo, o encontro com o presidente chinês, Xi Jinping. Lula foi recebido pelo presidente chinês em frente ao prédio. Xi Jinping está no poder há 10 anos e, recentemente, ganhou um inédito terceiro mandato na presidência. A cerimônia de hoje foi a primeira recepção completa a um chefe de Estado e de governo desde a reabertura da China em dezembro, com o fim da política de Covid-0. A banda militar deu o tom do encontro, tocando a música Novo Tempo, de Ivan Lins. Conheça a nova central multimídia. Ministros dos dois lados, Xi Jinping disse estar feliz de ver Lula recuperado da pneumonia, que levou ao adiamento da visita prevista originalmente para o fim do mês passado, e se referiu a ele como um amigo de longa data. O presidente chinês celebrou esta nova fase de parceria, que, segundo ele, pode trazer novas oportunidades para os dois países e um papel importante para a paz e o desenvolvimento mundiais. Xi Jinping disse a Lula que as relações entre Brasil e China são prioridade na diplomacia chinesa. Lula, por sua vez, disse que a parceria transcende o comércio. Destacou a colaboração nas áreas de ciência e tecnologia e o desejo de novas cooperações para a transição energética limpa, com o uso das matrizes solar e eólica. Lula ainda disse que o Brasil tem um compromisso de zerar o desmatamento até 2030, para contribuir com a preservação do planeta. Ele também disse que quer participar do desenvolvimento da inteligência artificial construída pelos chineses. O presidente lembrou a visita de ontem a uma empresa de tecnologia considerada uma ameaça à segurança pelos Estados Unidos. Ontem fizemos uma visita à Huawei numa demonstração de que nós queremos dizer ao mundo que não temos preconceito na nossa relação com os chineses e que ninguém vai proibir que o Brasil aprimore a sua relação com a China. Os dois ainda tiveram uma conversa sobre o conflito na Ucrânia e concordaram que o diálogo é a única solução. O Brasil tem insistido na criação de um grupo de países para intermediar as negociações entre Rússia e Ucrânia. Os dois governos assinaram 15 acordos nas áreas do comércio, cultura, agricultura, pecuária, meio ambiente, infraestrutura e tecnologia, que inclui o desenvolvimento de inteligência artificial e redes 5G para a internet, e o desenvolvimento de satélites para observar o desmatamento na Amazônia. Na área de educação, há previsão de intercâmbio de acadêmicos e de alunos. Na cultura, parceria de produções audiovisuais. E na infraestrutura, a construção de estradas, ferrovias, aeroportos, portos, redes de transmissão e infraestrutura de comunicação internacional. Lula e Xi Jinping também assinaram uma declaração conjunta, pedindo ações urgentes para combater as mudanças climáticas e erradicar a pobreza e a fome. Depois de um jantar oferecido por Xi Jinping, estava prevista a declaração do presidente à imprensa. Mas o embaixador do Brasil na China, Marcos Galvão, pediu desculpas em nome do presidente e disse que a agenda foi muito intensa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a parceria com a China não significa um afastamento dos Estados Unidos. Não temos nenhuma intenção de nos afastar de quem quer que seja, sobretudo de um parceiro da qualidade dos Estados Unidos. Mas nós estamos fazendo um esforço de aproximação
queremos investimentos dos Estados Unidos no Brasil, mas, na verdade, nós estamos vivendo quase que um momento de desinvestimento. Algumas empresas americanas deixaram no governo passado o Brasil, tomaram a decisão de deixar o Brasil. E nós queremos restabelecer as melhores relações e desejamos a parceria com esses 3 grandes blocos comerciais, que é Estados Unidos, União Europeia e China. Durante a viagem, o presidente Lula sugeriu quando a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, as economias dos países europeus estavam quebradas. Em 1944, europeus e americanos se reuniram na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, para discutir como seria o novo sistema monetário internacional, para trazer estabilidade econômica e equilibrar as transações internacionais. Como os americanos tinham 2/3 das reservas de ouro do planeta e o metal foi usado como padrão durante décadas, o dólar se impôs como moeda para as transações entre Estados Unidos e Europa. E, aos poucos, ultrapassou as moedas europeias no comércio internacional em todo o mundo, como conta Zoe Liu, especialista de política econômica do Conselho de Relações Internacionais em Nova York. Em 1974, Estados Unidos e Arábia Saudita concordaram em cotar o petróleo em dólares. É o início da ideia do petrodólar, que levou à dominância da moeda americana que vemos hoje. Se os BRICS decidissem substituir o dólar no comércio entre os países do grupo, provavelmente teriam que criar uma cesta de moedas. Segundo os economistas, funcionaria assim. Cada moeda teria um peso diferente que correspondesse ao tamanho da economia de cada país. O yuan da China teria mais peso porque o país tem a 2ª maior economia do mundo. A rúpia indiana viria em segundo lugar, seguida do real brasileiro, do rublo russo e do rand sul-africano. Ontem, na China, o presidente Lula defendeu o uso de outras moedas, além do dólar, nas transações entre os integrantes dos BRICS. E hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que existe uma discussão sobre o assunto nos BRICS e no Mercosul. A ideia de você fazer o intercâmbio comercial em moedas próprias, sem recorrer a uma moeda de um terceiro, é uma coisa que está há muito tempo na mesa de negociação entre os BRICS, no âmbito do Mercosul. Isso já foi tentado, prosperou com alguma celeridade no âmbito do Mercosul. No período recente, isso retraiu barbaramente, mas essa ideia volta à mesa para que nós aprofundemos esse tema e possamos promover o intercâmbio comercial com base nessa filosofia. O diretor adjunto do FMI para o hemisfério ocidental, Nigel Chalk, disse que para se afastar do dólar, os BRICS teriam que ter mercados financeiros mais fortes. A professora Liu explica que, em vez de uma cesta, a moeda chinesa também poderia ser usada como referência no comércio entre os BRICS. Mas ela diz que essa troca teria consequências para a economia americana. Reduziria a capacidade de os Estados Unidos se endividarem emitindo títulos do governo americano, que são considerados investimentos extremamente seguros. No campo político, enfraqueceria, por exemplo, a capacidade dos americanos imporem sanções contra outros países, como é o caso da Rússia desde o início da guerra na Ucrânia. O dólar ainda é a moeda dominante, mas isso não significa que será assim para sempre. Neste momento, não há outra pronta para substituir o dólar. 3 formas de você economizar dinheiro na sua viagem a Veneza.
essa semana a a cotação do dólar artigo 3 a 3%. Hoje no tô da verdade do quarto dia R$ 4,91. As coisas estragam. De recursos de protagonistas. Mas também se simplesmente os dados sem de descontos, os bens lá são